Glória a Deus. Graças a Deus, povo de Deus. Amém. Aleluia. É sempre um prazer estar aqui. Eu me sinto honrada por ter recebido esse convite. Quero agradecer aos pastores que estão me confiando o culto nessa noite. Agradecer a liderança da rede de jovens. E agradecer o Senhor por essa oportunidade. Quero que você fique de pé no seu lugar, por favor. Glória a Deus. Vamos ler Mateus capítulo 24. Nós vamos ler alguns textos. Mateus capítulo 24, versículo 30, apenas a parte B do versículo. Vamos ler todo o versículo. Versículo 30 do livro de Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 30. Quem achou, diga amém. Que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Diga amém. Amém. Vamos ler 2 Pedro, carta do apóstolo Pedro. Primeira epístola, ou primeira carta de Pedro. Aliás, segunda carta de Pedro, então, capítulo 3. Esse é um tema um tanto desafiador e ao mesmo tempo empolgante. É um tema que move o coração da igreja e é um tema que nos alinha ao reino. E esse tema dado a esse congresso é Ele vem. Vamos dizer isso em alto e bom som? Ele vem. E o tema da minha palavra para vocês essa noite é a doutrina das últimas coisas. A doutrina das últimas coisas, ou escatologia, ou estudo dos últimos dias, ou estudo das últimas coisas, provoca em nós, ou traz à nossa mente imagens apocalípticas, sim ou não? Traz à nossa mente a lembrança da revelação de João, traz-nos além de imagens apocalípticas, sofrimento, traz-nos a lembrança de que Deus julgará os rebeldes, que Deus julgará os que rejeitam a Cristo, mas não apenas isso. O estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas, ou a escatologia, traz-nos a consciência de que Cristo está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Jesus está voltando, isso é um fato incontestável. Quando nós estudamos sobre essas coisas, imediatamente nós vamos falar ou lembrar do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Diga comigo, o arrebatamento é uma realidade. Isso não é conto de fada, não é história de carochinha. Isso é uma promessa. Isso é palavra de Deus. E são coisas que estão bem asseguradas por Deus. Porque Deus, Ele não pode voltar em sua palavra. Deus, Ele não pode mentir. Se Ele disse, então isso já é. Não será. Já é. Quando eu estava estudando essa palavra, esse tema, eu me preocupei um pouco. Eu me preocupei desde criança, quando eu tinha 6
Eu estava na casa do meu avô paterno e eles haviam colocado, naquela época não existia a tecnologia que existe hoje. E eles colocaram uma fita gravada de um testemunho de uma pessoa que havia tido um sonho, e essa pessoa pregava a respeito do Apocalipse ou do arrebatamento. E eu ouvindo aquilo, eu fiquei com tanto medo que eu tremia. E as pessoas da casa ficaram preocupadas comigo. Mas desde criança, aos 6 anos, eu entendi que eu precisava me preparar para encontrar com Jesus. E estudando esse tema, esse texto, veio no meu coração novamente esse temor. Mas é um temor que não é desespero. É um temor que provoca esperança. Então, os subsídios, elementos para esse estudo, levam-nos a alguns aspectos. Eu quero que você diga comigo: leva-nos à esperança e não ao desespero. Leva-nos à esperança e não ao desespero. Romanos capítulo 15, versículo 4 vai dizer: portanto, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito para que nós entendêssemos. Tudo que foi escrito para que nós aprendêssemos, estudássemos sobre isso. E o texto está dizendo, o versículo está dizendo, é para que vocês tenham esperança. Então, o estudo dos últimos dias, o estudo do fim, o estudo do arrebatamento da igreja por Cristo, não pode nos trazer desespero, tem que nos trazer esperança. Porque Jesus vem para enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Esperança não é uma opção para o cristão. Esperança não é algo que você escolhe ter. Esperança não é uma opção. Esperança é uma condição de vida. E a igreja precisa entender que a condição em que ela precisa viver é em constante expectativa de que Jesus está vindo. Então a esperança não é uma opção, é uma condição, é uma certeza de que Jesus vem para buscá-lo. 2 Pedro 3, 9 vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham como tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Olha para seu irmão e diga: Jesus não está demorando. Jesus está te dando tempo, porque Ele não quer te deixar para trás. Aleluia! Os acontecimentos mundiais são os indicadores dessa verdade absoluta. Nós estamos vendo a profecia que Jesus proferiu em Mateus capítulo 24 e 25 se cumprindo de forma assustadora nos nossos dias. Algumas verdades absolutas sobre essa promessa, sobre o arrebatamento, sobre essa realidade. Primeiro é que o encontro com o Senhor Jesus será inevitável. Que o encontro com o Senhor Jesus será universal, será visível e repentino. Apocalipse 1, versículo 7 vai dizer: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, eles se lamentarão. Amém. Assim seja.
O encontro com Jesus, ele é uma realidade. O encontro com o Senhor Jesus, ele é inevitável, universal, visível e repentino. Todos, grandes e pequenos, todos, pobres e ricos, sábios e ignorantes, todos, crentes ou incrédulos, não importa, todos um dia se encontrarão com o Senhor. Todos nós um dia nos encontraremos com o Senhor. Esse encontro será patente, de forma que afetará toda a humanidade, todos os países, todos os poderes econômicos, todos passarão pelo escrutínio de Deus. Ou seja, todos passarão pelo exame minucioso. Um dia, não importa quem você seja, você se encontrará com o Senhor. Uns se encontrarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. De qual grupo você faz parte? Nada poderá deter o encontro com Jesus, nem riquezas. Hoje o dinheiro ele compra quase tudo. E as riquezas elas têm invertido valores. Mas contra essa realidade, nada poderá concorrer. Contra a realidade de que Jesus está voltando, nada pode concorrer. Nem riquezas, nem incredulidade, não interessa. Se você não crê, Jesus está voltando, Deus ele é fiel. Nada poderá deter, nem os subornos, nem o desprezo, nem a indiferença e nem mesmo o mais habilidoso, o mais competente ou influente de todos os homens na terra poderá deter Jesus. A Bíblia vai dizer em Romanos 11:34, vai dizer: quem, pois, conheceu a mente do Senhor e se tornou seu conselheiro? Em Isaías 43, versículo 13, vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Se eu agir, quem me impede? Contra essa realidade, nada pode competir. Sabe falar da primeira vinda ou da primeira promessa do Messias? Traz-nos emoção. Nós ficamos lendo sobre o amor de Deus. Nós ficamos lá emocionados, extasiados diante do amor de Cristo, do seu suplício, de sua entrega na cruz. Isso nos emociona. Mas falar sobre o retorno de Cristo, além de trazer alegria e esperança no nosso coração, traz para nós um desafio. E qual é o desafio? O desafio é que nós precisamos manter uma vida preparada para esse encontro. É que nós precisamos estar atentos, porque Jesus vai punir os despreparados. Olha para seu irmão e diga: cuidado. Cuidado. Jesus vai punir os despreparados. Hebreus capítulo 2, versículo 13, a parte A vai dizer: como nós escaparemos se descuidarmos de tão grande salvação? Para que o seu irmão não durma do lado, coloque a mão no ombro dele e diga: não se descuide, meu irmão. Dá uma balançada nele. Fique alerta.
E Paulo escreve aos Hebreus e diz: como nós nos escaparemos se nós nos descuidarmos? Não haverá salvação se nós nos descuidarmos. Nós precisamos ficar alerta. Sofonias, para descrever a severidade, a terribilidade do dia do Senhor para os infiéis, ele vai dizer em Sofonias capítulo 1, versículo 13 e 14, que o dia do Senhor é amargo. Não para os fiéis, não para a noiva, mas para os infiéis e os despreparados. O Senhor vai assentar-se no seu trono e separar os homens como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Eu acho que isso não é um pouco sério, ou um tanto sério, sim ou não? Deus, ele vai se assentar no seu trono e ele vai separar os homens como um pastor separa os bodes das ovelhas e vai julgar cada um segundo as suas obras. Se essa pessoa não for achada inscrita no livro da vida, será lançada no fogo que arde, no lago que arde em fogo. Lucas capítulo 10, versículo 20 vai dizer que lá haverá choro e ranger de dentes. Os sinais, meu irmão, estão aí. Os sinais da volta de Cristo estão acontecendo desde que ele profetizou em Mateus 24, 25. Os sinais da volta de Cristo estão aí acontecendo desde que ele profetizou, e esses sinais se intensificaram no século passado. E assim como quem ela descreveu muito bem hoje pela manhã, dois pontos que Jesus ele frisou dentro da sua profecia. O primeiro é que o engano se generalizaria, seria generalizado o engano. Os escândalos, as traições e as violências aumentariam assustadoramente. E isso nós estamos vendo o engano generalizado, os escândalos estão aí nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, nas nossas organizações. Nós estamos vendo aí, os sinais estão aí, as traições nos nossos púlpitos, nas nossas organizações, nos casamentos, nas amizades. Nós estamos vendo aí a violência até mesmo em lares que se dizem cristãos. Os sinais que estão se cumprindo, que estão aí escancarados para todo mundo. Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 7. Jesus ele vai destacar dois tipos de mentirosos. E ele vai dizer: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. A muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras e guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque é forçoso ou é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Dentro desse texto, Jesus vai destacar dois tipos de mentirosos que teriam sucesso em suas mentiras. Isso é assustador. Jesus profetizou que nos últimos dias o engano seria generalizado, que a mentira estaria aí reinando sobre nossas igrejas, e que dois tipos de mentirosos
na nossa igreja e ela pediu ao pastor que ele fizesse uma oração específica para ela. E ela disse: pastor, ore por mim, por favor, confirme isso. Porque eu recebi uma profecia de que meu marido vai voltar para casa. Quem é seu marido? Minha irmã, meu namorado, fulano. E eu recebi uma profecia de que ele é meu marido e que ele vai voltar para casa. E o pastor especulou mais um pouco e ele descobriu que na verdade esse dito cujo marido ou prometido marido já era marido de alguém, mas o profeta disse que ele seria dela. Ele olhou para ela e falou: minha irmã, você me desculpa, mas eu não faço esse tipo de oração. Ela nunca mais voltou na igreja. Os falsos profetas estão aí. E os falsos cristos, quem são eles? São aqueles que fazem sinais acontecer, que arrebanham multidões. Lembra que Jesus fazia? Jesus arrebanhava multidões e Jesus realizava prodígios e maravilhas. E ele está dizendo: acautelai-vos de que os falsos profetas e os falsos cristos não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, mas tenham cuidado. Tem um montão de falso Cristo aí, arrebanhando multidão, curando multidões, fazendo milagres e maravilhas, mas na verdade são loucos, são falsos, e serão julgados e punidos pelo Senhor. Dois tipos de mentirosos que teriam sucesso com suas mentiras, que não são desmascarados, e isso é para que a Bíblia se cumpra, para que a palavra se cumpra. Eu não sei se o pastor André e o pastor Marcos pensam assim como nós. Em uma certa época nós estávamos passando por dificuldades muito grandes em nosso ministério. Quando nós olhávamos para outras situações, nós pensávamos: será que é necessário pecar para que a igreja cresça? Será que o que é que mais eu preciso fazer para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam? Eu confesso que eu já pensei sobre isso. Mas eu tomei a consciência, porque Jesus vai olhar para essas pessoas nos últimos dias, que não são desmascaradas agora, que enganam o povo de Deus, que fazem coisas extraordinárias acontecerem, que fazem milagres extraordinários acontecerem, coisas fluírem e com muita habilidade. Não são desmascarados agora, mas a Bíblia vai dizer que Jesus no último dia vai dizer: afastem-se de mim, malditos, eu nunca os conheci. Ah, Senhor, mas eu preguei em seu nome, eu até curei, eu revelei, eu até ressuscitei mortos. Jesus vai olhar para eles com um olhar de desprezo e vai dizer: nunca conheci você. E eu aprendi algo, que ao fiel será denotada honra diante de Deus. Que essa honra terrena não quer dizer nada em relação à eternidade. O que conta é. Olha para seu irmão e diga: não se preocupe. Se você não está sendo visto, se você não está sendo honrado agora, continue fiel. E o segundo ponto que Jesus destaca em Mateus 24, 25 é a apostasia. A apostasia da fé é um dos sinais mais sérios dos últimos tempos.
É um dos sinais mais sérios da volta de Cristo. Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5 vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. A apostasia. Jesus vai falar em Mateus 24, versículo 12, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é pecado de estimação, ou aquilo que você já acostumou a fazer. O erro que você já acostumou a cometer vira iniquidade. E está assim. Foi Jesus que disse: por causa do aumento da iniquidade, muitos se esfriariam na fé. Muitos enfraqueceriam o amor. Apostasia é abandono da fé, ato de renúncia, e significa a ação de renegar algo normalmente relacionado à renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total ou definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, como uma ideologia, sem a permissão de terceiros. O que é a apostasia? É quando você se afasta da sua missão. É quando você se afasta dos propósitos de Deus, sem que Deus permita. Apostasia é afastamento sem permissão de terceiros. Você decidiu, você fez. E quais são as características de um apóstata? Diga comigo: ele conhece a verdade, mas ele decide afastar-se dela. Vamos discutir isso hoje aqui. Você conhece algum apóstata da fé? A primeira característica ou o primeiro sintoma de alguém que está apostatado é que essa pessoa sabe o que é certo, sabe o que deve fazer, ele conhece a verdade, mas ainda assim ele decide afastar-se dela. Tem alguém aí assim? Ou que você conheça? A segunda característica do apóstata é que ele dá ouvidos a doutrinas de demônios. Haja visto que o diabo também ele elabora muito bem suas doutrinas para seduzir os que são de Deus. O diabo não elabora doutrina para seduzir o mundo já é dele. O diabo elabora doutrinas para seduzir os que são de Deus. E um apóstata dá ouvidos às palavras de demônios. E o diabo ele vai estabelecer tudo que contradiz a palavra de Deus. Por favor, fique atento. A terceira característica de um apóstata é que ele é avarento. E a Bíblia vai dizer em Colossenses 3:5 que a avareza é o mesmo que idolatria. A quarta característica de um apóstata é que ele é presunçoso, orgulhoso e independente. Você conhece alguém assim? Ou você está assim? Não precisa
de ninguém. Quem o pastor pensa que ele é? Quem fulana pensa que é? Sou dono do meu nariz. Um apóstata, ele é caluniador. Qual é a quinta característica de um apóstata? É que ele é um caluniador. Procura ele levantando uma calúnia, perseguindo o irmão, que você vai encontrar. Segundo o artigo 138 do Código Penal, a calúnia cabe, além de multa, pena de 6 a 2 anos de detenção. E Deus, ele repudia o caluniador. Diga, o apóstata anda caluniando pessoas. A sexta característica é que ele é cruel, atormentador, ele não dá paz. Você conhece alguém assim? Mas eu estou falando de pessoas crentes, viu? O apóstolo é aquele que caiu na fé, mas ainda mantém uma performance de cristão. O apóstata, ele é traidor. O apóstata, ele é obstinado, teimoso. Ainda que alguém esteja orientando, dizendo, siga por esse caminho, é assim que vai dar certo. Você vai ser feliz, você precisa fazer assim. O certo é assim, ele decide, ele continua teimando no seu próprio caminho. O apóstata, ele é obstinado, ele é teimoso. Você conhece alguém teimoso? Uma pessoa teimosa? Diga assim, ó, sem olhar para o lado, cuidado. Mas a questão é, como você estará quando Jesus voltar? Como eu já ressaltei, Jesus, ele, no Monte das Oliveiras, em seu sermão profético, conhecido como o Sermão da Montanha, Jesus, ele alerta o povo acerca da véspera do fim propriamente dito. Jesus, ele vai discutir alguns princípios. Ele vai falar sobre o princípio das dores e esperança para os fiéis. Jesus vai falar da grande tribulação. Jesus vai falar do seu retorno à terra e a fidelidade da sua profecia. Jesus vai falar sobre a exaltação, sobre a vigilância. E a partir daí, a partir do versículo 44 do capítulo 24 de Mateus, Jesus vai usar 3 parábolas para ensinar-nos a respeito da importância da preparação para o encontro com o Senhor. Nós lemos, Paulo dizendo aos Hebreus, tudo que foi escrito para o vosso ensino. E Jesus, então, a partir do versículo 44, ele vai usar 3 parábolas para nos ensinar a importância da preparação para o encontro com Ele. Ele vai usar a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 mandamentos. Jesus, ele embora ter já determinado um dia, um tempo geral para o retorno de Cristo, Jesus vai dizer que somente o Pai sabe o dia e a hora em que Jesus vai voltar a essa terra. O versículo 36 do capítulo 24, o versículo 36, versículo 42 vai dizer: vigiai, porque vocês não sabem em que dia vem o vosso Senhor. A volta de Cristo, ela será surpreendente. A volta de Cristo vai surpreender a todos.
Então Jesus ele destaca que seus seguidores devem manter uma vida fiel e obediente enquanto espera esse retorno. Diga comigo, o meu papel é me manter fiel e obediente enquanto eu espero o retorno. Jesus vai destacar que precisamos manter uma vida de fidelidade, que nós precisamos nos manter santos enquanto esperamos Ele. E a partir então do versículo 44, quando Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens, eu vejo aqui um pano de fundo. E o pano de fundo é que essa história que Jesus conta vai relatar ou vai referir-se ao costume matrimonial da época. Quantos aqui já leram a parábola das 10 virgens? Quantos conhecem a história? Jesus ele vai falar sobre o costume matrimonial daquela época, que acontecia em 3 situações. Eram 3 acontecimentos. O primeiro era um acordo legal feito entre os pais do casal. O segundo era a procissão da casa do noivo até a casa da noiva. E essa procissão tinha o noivo, era composta pelo noivo e seus convidados. E o terceiro acontecimento era a procissão de volta da casa da noiva para o local da festa ou das bodas, o local do casamento. A descrição de Cristo, então, aqui é sobre a segunda fase desse ritual matrimonial, aonde o noivo vem em procissão com seus convidados para a casa da noiva, para buscá-lo. Então a Bíblia vai dizer que a noiva estava aguardando o seu noivo com suas 10 damas de companhia, como era o costume da época. E considerando que ninguém sabia o horário em que o noivo chegaria, todos eles, a noiva, suas convidadas, toda a casa, precisava estar preparada, porque ninguém sabia em que momento o noivo ia chegar. E quando o noivo chegasse, não dava tempo, ele não esperaria a noiva se ajeitar, se arrumar. Ele apenas tomaria a sua noiva e seguiria a viagem para a festa do casamento. Jesus está usando aqui o segundo ponto do ritual. Jesus está usando o segundo acontecimento do ritual, aonde o noivo vem buscar a sua noiva. E que a noiva precisava estar preparada, porque não era se revelado o momento em que o noivo chegaria para buscar a noiva. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, já que era em certa hora da chegada do noivo, talvez fosse à noite, em alguns casos poderia durar alguns dias. As pessoas precisavam ter lamparina para fazer luz e precisava ter azeite numa vasilha reserva para a reposição do azeite na lamparina. Considerando então que era incerta a hora da vinda do noivo, elas precisavam ter lamparinas acesas e ter uma vasilha com azeite reserva. É por isso que Jesus vai usar essa parábola, porque ninguém sabe que hora que ele irá vir. E assim como a noiva e suas companhias e suas damas precisavam iluminar o local para se encontrar com o noivo, Jesus está dizendo
dizendo que a igreja precisa estar atenta com a lâmpada acesa, esperando Jesus. As 10 virgens faz alusão às pessoas que se mantêm preparadas e às pessoas que se mantêm despreparadas. A Bíblia vai dizer que todas estavam na casa, todas estavam arrumadas, bem adornadas, esperando o noivo. Tudo conforme o costume, tudo como pediu o figurino, conforme o protocolo. Lá estavam elas, todas vestidas, bem vestidas, perfumadas. Mas a Bíblia vai dizer que o noivo demora, mas que era incerta a sua vinda. Por isso todos precisavam estar preparadas com uma lamparina, para se caso precisasse, a luz seria acesa e elas continuariam ali na expectativa, na espera do noivo. Não ficariam no escuro. A Bíblia vai dizer que elas se cansam porque o noivo demora a chegar. E elas dormem. O perigo, irmão, não é se cansar, nós somos humanos. O perigo não é cochilar, escorregar. O perigo é não ter como voltar dela. É se Jesus voltar e te encontrar caído. É se Jesus chegar e te encontrar com a luz apagada. O pastor Wesley conta uma história de que um dia um homem estava lá na cachoeira, vendo ali as cataratas de Niágara. E ele percebeu que descia naquelas fortes águas um animal em decomposição, e que uma ave de rapina comia a carne podre do animal. E que ela olhava para baixo, ela via a distância para dar-se na queda, e ela dizia, ela pensava, eu consigo dar tempo para comer um pouquinho mais dessa carniça. Ela comia mais um pouco, ela olhava para baixo ainda, estava longe de jogar-se lá embaixo. E ela pensava, dá tempo ainda de comer mais um pouquinho dessa carniça. E por não perceber que quando ela comia, os seus pés iam afundando no estômago do animal, ia se prendendo no estômago do animal em decomposição. Quando finalmente o corpo do animal choca-se nas águas baixas, a história vai dizer que, aliás, antes que o animal chocasse nas águas baixas, a ave tenta bater asas para alçar o voo e se ver livre daquela situação. Ela olha e vê que ela não pode mais fugir dali, porque os seus pés estavam presos. Jesus diz assim: quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. O tempo de preparar é agora, nesse momento. Não dá mais tempo para participar da podridão desse mundo, meu irmão. A Bíblia vai dizer que essas 10 moças estavam ali com a noiva, que estava a esperar o seu noivo. Que 5 delas tinham a sua lamparina acesa, mas além disso elas tinham uma vasilha reserva com azeite para a reposição. E que outras 5 tinham sua lamparina acesa, mas não se preocuparam, não se precaviram de manter uma vasilha reserva com azeite reserva
acho que elas começaram bem cedo. E eram muitas, né? E então, mas elas estavam todas preparadas, bem vestidas, perfumadas, como o figurino pedia. Que às 5, aliás, que as horas se passaram e que a noite chegou. 7 horas, estava escuro, a noite foi passando e elas se cansaram e dormiram. Enquanto elas dormiram, todas elas, com suas lâmpadas acesas, todas elas, com o óleo, o azeite que elas haviam colocado na lamparina, foram consumidos e a luz se apagou. Mas a Bíblia vai dizer que quando deu meia-noite, ouviu-se uma voz que dizia: aí vem o noivo. E que elas de súbito se levantaram, e que a noiva se levantou para encontrar-se com o seu noivo, mas que apenas 5 de suas damas de companhia puderam reacender a sua luz, porque elas tinham azeite de reserva. 5 das outras disseram para aquelas que tinham azeite de reserva, disseram: dá-nos um pouco do vosso azeite, para que nós também sigamos a procissão. E elas disseram: não podemos, porque se nós dividirmos com vocês o nosso azeite que resta, também ficaremos sem luz. Vá e comprem azeite. E a Bíblia vai dizer que elas foram aos que vendiam para comprar azeite, e fizeram isso. Acenderam de novo as suas lâmpadas, mas que quando elas chegaram na festa do casamento, já estava acontecendo e elas não puderam entrar. Diga: o momento de comprar azeite é agora. 5 preparadas, 5 despreparadas, e assim foram classificados os 2 grupos que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 25. 24 e 25, Jesus vai falar sobre todas essas coisas. O que fica claro com essa história é que todas elas, todas, sem exceção de ninguém, assim como hoje aqui é percebido, sem exceção de ninguém, todas elas conheciam os requisitos básicos para a espera do noivo. Todas elas sabiam o que devia ser feito. Todas elas tinham a consciência a respeito dos princípios estabelecidos para o casamento daquela época. Mas que o primeiro grupo que eu percebo é que o primeiro grupo que tinha azeite de reserva para reacender a sua luz, a sua lamparina, mostra-se um grupo comprometido e zeloso. E o segundo grupo, que não se preocuparam em ter um azeite de reserva, porque não julgava que o noivo demoraria tanto assim, que nem chegaria à noite. Esse grupo mostra-se irresponsável, descomprometido e negligente. Quando eu olho para essa história, eu percebo que Jesus aqui está também fazendo alusão à porcentagem dos 50%, a somatória dos 50% dos salvos. E nós vimos isso na palavra, que 2 estarão trabalhando no campo, um será tirado e o outro deixado. 2 estarão dormindo, um será tirado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tirado e o outro deixado. Então, a gente entende que Jesus vai levar 50% da igreja. Você não fica assustado com isso, não? Jesus vai levar 50% da igreja. Quando o noivo chega de forma repentina naquele local, naquela casa, as loucas, como a Bíblia vai chamá-las, as nécias,
princípios do texto. Primeiro, é que a noiva tem um perfil. E qual é o perfil da noiva? Diga comigo, ela precisa ser virgem. Oh, aleluia. E a Bíblia vai dizer que muitos, por amar o dinheiro, estão se prostituindo com a honra, que é o Deus das riquezas. E a Bíblia vai dizer que a noiva, que a igreja precisa ser virgem, que a noiva não pode ter duplo relacionamento, que a noiva precisa ser só dele, que a noiva não pode amar o mundo e a ele, que a noiva não pode ter relacionamento com o diabo e com ele. A noiva é dele, a noiva precisa ser virgem, imaculada. Qual é o perfil da noiva? A noiva precisa estar adornada, perfumada. E que o pecado, ele causa náuseas em Deus. Que o pecado, ele cheira mal a Deus, aos narizes de Deus. E a noiva precisa ser perfumada, estar perfumada, cheirosa. E o que promove esse bom cheiro, esse bom perfume? Paulo diz, nós precisamos produzir um bom perfume de Cristo. E o que faz a noiva cheirar bem a Deus? Diga comigo, santificação. O perfil da noiva é que a noiva precisa ser virgem, que a noiva precisa estar adornada, perfumada, bem arrumada, que a noiva precisa ter um dote. Que a noiva precisa juntar tesouro no céu. E como é que nós juntamos esse dote? Como é que nós conseguimos? Respeitando e obedecendo a palavra de Deus. Não há outra forma. Quais são os princípios do texto? Eu entendo que o texto denota santidade. Que o texto diz que a noiva precisava de ter damas de companhia. E quando eu li isso, eu entendi que isso está falando da missão evangelística que a igreja precisa fazer, cumprir. Porque a igreja precisa ganhar pessoas para Jesus. Que a igreja precisa arrebanhar pessoas. As damas vai falar das pessoas que ganhamos para Jesus. Das pessoas que nós trazemos na nossa companhia, na nossa caminhada. A minha pergunta é: quantas pessoas você tem tentado ganhar para Jesus? Qual é o princípio do texto? É que a noiva precisa ter disposição para seguir o seu amado. Quando o noivo chega, ela imediatamente se levanta e segue com quem estava preparado. Diga: Jesus está vindo. E só vai poder segui-lo quem está preparado. Quando o texto fala da luz e do azeite, quando o texto vai falar sobre a reserva do azeite, o texto vai trazer-nos a ideia de que a noiva mantém-se esperançosa e preparada. Que a luz faz alusão à palavra de Deus, que o azeite faz alusão à presença do Espírito de Deus, que o azeite reserva faz alusão à vida constante e perseverante na presença do Senhor Jesus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu disse que a minha palavra era o estudo da doutrina das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas. E aqui nós não estamos vendo outros profetas, mas sim o próprio Jesus falando sobre isso.
está preparada. Cantares, capítulo 2, versículo 10, vai dizer: fala o meu amado e me diz: levanta-te, amiga, amada minha, formosa minha, e vem. A igreja precisa estar preparada e disposta para seguir o chamado. Quando Jesus chamar o nosso nome, quando Jesus nos chamar para a eternidade, Jesus espera nos encontrar dispostos e preparados. Aleluia. Cantares, capítulo 3, versículo 6, vai dizer: que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? Essa é a expectativa que a noiva deve ter, esperando o seu noivo. E finalmente, capítulo 8 de Cantares, versículo 13 e 14 vai dizer: ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gambo ou ao filho da gazela sobre os montes. Essa noiva que será buscada pelo noivo, essa noiva que é a promessa de Deus para Jesus, precisa ser encontrada preparada, com expectativa, com esperança, com alegria. E um ponto muito importante, eu finalizo aqui, é que a noiva espera dentro da casa. A noiva espera preparada, alegre, com expectativa positiva. E ela espera dentro